Verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Aí você começa, peraí, esse texto vem antes do 10, o 9 vem antes do 10, né? Foi isso que eu aprendi na escola. Mas olha só que interessante, por que eu li ao contrário? Que é para você entender. Eu estou te mostrando a bênção primeiro, para depois você ver o processo. Qual que foi o processo na vida de Jeremias? Ele teve que permitir que Deus tocasse na boca, mudasse a fala. Qual que era a fala? Porque ele só pôde desfrutar em ser um profeta para as nações, porque ele mudou a fala. Porque Deus mudou a fala na boca dele. Mas por que Deus mudou? O que tinha de errado na fala de Jeremias? Verso 7. Olha o que diz. Mas o Senhor me disse: não digas, olha Deus dizendo para Jeremias, não digas, não passo de uma criança. Provavelmente ele era um jovem, provavelmente ele era um garoto, um menino, penso eu, cerca de 17 anos, né, vamos supor. Então eu creio que esse era um jovem, era um menino. Mas Deus falou para ele: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Amém? Olha só então, nós temos aqui então, agora colocando em ordem, você vê o verso 7, Deus repreendendo ele, falou: não digas eu sou uma criança, você é o que eu digo que você é. Eu quero dizer para você, Deus está dizendo para você agora, você é, não o que você acha que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é o que Deus diz que você é. Esse é você, amém? Se Deus disse, você é um líder de célula, você vai ser um líder de célula. Se Deus falou, você é um discipulador, você vai ser um discipulador. Se Deus falou, você vai ser um pastor, você vai ser pastor. Se Deus falou, você vai ser um pai, você vai ser um pai. Algumas irmãs às vezes têm filhos muito novinhas, elas casam novinhas e têm filhos bem novinhas, e elas ficam às vezes intimidadas pelas mães, pelas sogras, e elas vão lá, pelas vós, e elas meio que ficam desmerecendo, falando: não, você é muito novinha, você não sabe de nada, vem aqui que eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu vou fazer. Mas peraí, se Deus te fez mãe, Deus te deu tudo aquilo que você precisa para ser uma mãe. Presta atenção, se Deus declarou, você é. Se Deus te chamou, simplesmente responda sim. E deixa que Deus faz. É Deus quem vai falar através da sua boca. É Deus quem vai fazer através da sua vida. Corrija hoje a maneira com que você fala. Corrija hoje isso. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua história e a sua vida. Amém? Amém. Vamos seguir. Aleluia. Um outro exemplo é o exemplo de Zacarias. Zacarias era casado com Isabel e eles eram pais de João. Interessante isso. Bem na época lá também de José e Maria, foi mais ou menos nessa época que tudo isso aconteceu. Olha que interessante. O nome Zacarias, aí só uma informação aí, um ensino. Zacarias significa Deus se lembra. O nome Isabel e Elizabeth são a mesma coisa. Isabel significa promessa de Deus. Olha só, Deus se lembra, promessa de Deus. Então Deus se lembra, se casou com a promessa de Deus. Amém? E tiveram quem? João. João significa a graça de Deus. Então, Deus se lembra da sua promessa e faz você desfrutar da graça de Deus. Amém? Então, só de nome você consegue ter uma pregação. Isso é poderoso, né? Aleluia. Mas não é muito disso que eu quero falar, não. O que eu quero falar é o seguinte. Zacarias, ele era um sacerdote. Dá uma subida aí. Isso. Zacarias, ele era sacerdote. E ele estava, com certeza, lá no templo, fazendo, né, o serviço, vai daqui, vai dali, né? E de repente, diz a palavra que o anjo Gabriel, chegou para ele e disse: você vai ter um filho. Mas ele, na hora, ficou, ele duvidou. Porque ele falou assim: mas espera aí, como é que eu vou ter um filho? Ele fala o seguinte: eu já sou velho. A minha esposa já é avançado de dias. Isso aí já é um ensino, né? O ensino que você pode se achar um velho. Mas nunca fale que a sua mulher é velha.
Nunca fale que a sua companheira é velha. Você fala, ela já é avançada de idade. É a maneira de você não ser repreendido, né? E não ter uma mulher triste em casa. Nunca fale que ela é velha. Fala, você já é avançada de idade. É uma brincadeira. Mas Zacarias disse isso. Eu falei, como? Eu penso que, naquele momento, acho que o anjo Gabriel disse para ele, meu amigo, presta atenção, eu sou o anjo Gabriel. Eu sou aquele que assiste diante da presença do Deus vivo. Peraí, se eu estou dizendo é porque é. Mas porque você duvidou, você vai ficar mudo até a criança nascer. E foi isso que aconteceu. Eu nunca entendi muito bem esse texto. Falei, por que Deus, né, fez o cara ficar mudo? Só porque ele duvidou? Exatamente. Porque você precisa entender que Deus fez João ficar mudo por um motivo, você já sabe qual é. Para ele não atrapalhar Deus. Porque ter alguém que fica falando sempre contrário, ai, não vai dar certo, ai não, você já viu esse ano, um ano difícil, ano vai ser pior, ano que vem vai ser pior, ah, você não viu? Eu vi lá no jornal, na Rede Bobo, a Rede Bobo disse que vai ter isso, aquilo, a economia, e não sei mais o que, presta atenção. Dá vontade, deixa quieto, mas dá vontade de falar, oh Deus, faz uns e outros aí ficarem mudos, até que eles vejam a bênção de Deus, porque tem gente que atrapalha o mover de Deus. Para que não tivesse esse atrapalho de Zacarias, Deus então falou, você vai ficar mudo, e ele ficou mudo até o dia da criança nascer. Por quê? Porque Deus percebeu que a palavra dele é sempre uma palavra, né, de incredulidade. Você não pode ser incrédulo diante daquilo que Deus declarou. Se Deus diz, é. Se Deus diz, vai ser, vai ser. Se Deus diz, vai acontecer, vai acontecer. Mesmo que os seus olhos fiquem espantados. Como? Não te importe como. Simplesmente creia. Deus diz, vai acontecer. E vai acontecer. Só creia. Amém? Glória a Deus. E aí Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento da criança. Quando estava lá para dar um nome para a criança, a língua destravou e ele conseguiu dar um nome, né? E foi isso que aconteceu. Amém? Glória a Deus. Que eu e você tenhamos no nosso coração, o coração como o do salmista. O salmista diz lá em Salmo 35, Salmo de número 35, os versos 27 ao 28. Presta atenção. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias. Então, aqui a palavra diga sempre. Na versão RC, Revista e Corrigida, essa aqui é RA que eu li, mas na versão Revista e Corrigida, algumas Bíblias são assim, deve estar escrito, veja aí na cela, algum irmão deve ter essa versão. Pode ser que alguém tenha aí. Nela está escrito assim, ó, e digam continuamente. É o mesmo sentido. Diga continuamente, que eu acho mais bonito continuamente. Diga continuamente, sempre. Diga sempre, todo momento, continuamente. Não pare de dizer, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Presta atenção, Deus se alegra com a prosperidade dos teus filhos. Por isso que a tua língua tem que declarar isso. Porque há prazer em Deus. Não há prazer em Deus na miséria. Não há prazer em Deus na falta, na doença. Quem diz que esse vírus vem de Deus? Esse vírus vem do diabo. O diabo formou, criou ele para tentar destruir o povo de Deus, para tentar parar a igreja, mas não vai conseguir. Porque nós estamos do lado de Deus. E se Deus é por nós, nada, nem ninguém será contra nós, porque não tem como ninguém se levantar contra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E se Ele é por você, presta atenção, Ele joga no seu time, e se Ele joga no seu time, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Aleluia? Então celebre isso todos os dias, declare isso todos os dias, acorde de manhã declarando isso.
Termine esse ano de 2020 declarando: 2021 vai ser um ano espetacular, vai ser um ano poderoso, maravilhoso, cheio de bênção. Eu vou te contar algo. De um dia, nós tínhamos alguns compromissos financeiros aqui na igreja, para que a gente venha a acertar. E geralmente a última entrada do mês, o último final de semana de entradas, é a entrada mais baixa, né, do que as outras semanas. E nós precisávamos como igreja de uma quantia assim, quase 10 vezes aquilo que era comum entrar. 10 vezes aquilo que era comum entrar. Não, 10 não, perdão, 5 vezes. 5 vezes aquilo que era comum entrar. E eu lembro que a minha esposa estava ali, eu comentei com ela, falei: nossa, nós precisamos de uma entrada de tanto. Ela falou: nossa, mas é a última semana, é meio difícil, isso aí não vai entrar. E aí vai atrasar, vai vir juros, vai dar problema. E eu comecei a ficar um pouco preocupado, mas daí eu falei assim: não, eu vou declarar. A palavra de Deus diz que eu tenho aquilo que eu declaro. Eu comecei a declarar, falei: não, vai dar certo, vai entrar. E eu falei para minha esposa, isso eu duvidei dentro de mim e já corrigi, o Espírito corrigiu dentro de mim. Quando eu declarei, eu já comecei a declarar isso. Falei assim: não, vai dar certo, vai entrar tanto. Fica vendo só. Irmãos, entrou exatamente o que eu falei. Foi assim algo surpreendente, aquilo me surpreendeu. E eu falei: uau, você tem aquilo que você declara. Você tem aquilo que você declara. Amém? Diga continuamente, sempre: Deus é bom. Ele está do meu lado. Ele é por mim. Meu casamento foi constituído por Deus. Deus é quem sustenta o meu casamento. É isso que você tem que declarar. Deus é quem abençoa o meu financeiro. É Deus quem toca no coração do meu patrão. Não adianta eu fazer A, B, curso não sei o quê, curso lá. Se não for o Senhor mover, nada acontece. Por isso creia que Deus já moveu. Você só precisa se apropriar declarando. Amém? Josué capítulo 1, verso 8 diz: não cesses de falar desse livro. Que livro? Da Bíblia, da palavra de Deus. A Bíblia estava por aqui, já sumiu daqui. Está ali, está com os irmãos ali. Eles estão abrindo os textos para mim aqui, para facilitar a gravação. Mas olha só, o Senhor fala: não cesse de declarar essa palavra, não cesse de declarar as verdades do reino, não cesse, que seja isso que enche o teu coração e que possa ser liberado pela tua boca, em nome de Jesus. Não precisa não, pode deixar aqui, já foi aqui. Amém? Então declare a palavra de Deus. Olha só, um outro exemplo, nós já estamos encerrando. Um outro exemplo está lá em Marcos 5, verso 20. Fala da mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus diz que uma mulher sofria 12 anos sofrendo de uma hemorragia grave. A palavra de Deus conta que ela já tinha gastado tudo, nada resolvia, ao contrário, ela piorava consideravelmente, nada dava certo na vida daquela mulher, até que um dia ela ouviu falar de Jesus. E aí ela, no verso 20 diz: porque ela dizia, se eu apenas tocar nas vestes, ficarei curada. Você sabe da história, saindo dali, de tanto que ela disse, ela foi dizendo. Ela dizia para as pessoas? Não, eu penso que ela dizia para ela mesma. Ela dizia: se eu tocar eu vou ser curada, se eu tocar eu vou ser curada. A hora que eu encostar em Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele vai curar a minha vida. Perdão. E ela, de tanto declarar, aquilo foi enchendo o coração dela de fé. E quando aconteceu aquilo que ela estava dizendo, porque foi Deus que a inspirou a dizer isso, ela realmente se apropriou da bênção. Então olha, falar, declarar, proclamar é importante. O diabo sabe disso. É por isso que o diabo deixa muita gente muda. As pessoas deixam de falar, deixam de proclamar as bênçãos de Deus. Presta atenção, as suas palavras, elas te aproximam ou te afastam do seu destino, do seu propósito eterno. E eu quero encerrar, definitivamente, é o último exemplo, eu quero encerrar com o exemplo de Abraão. Você sabe que o nome de Abraão era Abrão. Depois que foi acrescentado mais um A e ficou Abraão. Mas Abrão significa pai grande. Um pai grande, um pai
né, exaltado, um pai grande. E olha que interessante, Abraão, ele tinha recebido uma promessa de Deus de que ele teria um filho e tudo mais, que ele seria pai de multidões, mas isso demorou 24 anos e nada acontecia. E durante todo esse tempo ele ficou ali sendo pressionado por todo lado. E ele não se apropriava daquilo que Deus tinha declarado para ele. 24 anos se passaram, ele já tinha 99 anos. Deus, percebendo que nada iria acontecer, porque o que ele declarava era algo ruim. Com certeza o que ele declarava não era aquilo que Deus queria que ele declarasse. E se ele não tinha uma palavra correta, ele não se apropriava das bênçãos. O tempo foi passando, nada acontecia, Deus resolveu intervir novamente. Deus então falou, vou mudar a mentalidade dele, tanto dele quanto da esposa. Deus então, quando ele tinha 99 anos, mudou o nome dele. Vou mudar o seu nome. Mudou o nome dele de Abraão para Abraão. E isso mudou tudo. Porque agora ele não era mais um pai grande, né, um pai grandão. Agora ele era o pai de nações, pai de multidões. Olha só que poderoso isso. Então o nome dele mudou para pai de nações, pai de multidões. E aí então, a sua esposa também teve o nome mudado, né? O nome dela era Sarai, mudou para Sara, que significa princesa. Eu imagino que, né, a mulher, chegando numa certa idade, ela com certeza, ela começa a olhar, né, para o seu corpo, né, começa a olhar que ela já não tem mais aquele gás todo, né, no dia a dia, limpando uma casa, né, cuidando dos filhos, no caso dela não era porque não tinha filhos, mas, né, numa família, uma mulher que tenha filhos, né, percebe-se que já tem aquele desgaste, já não tem aquele ânimo, o corpo já não corresponde da maneira como correspondia antes, e isso afeta tudo, porque ela com certeza vivia por aquilo que ela via. Então ela via aquilo, ela declarava aquilo. Deus então começou a mudar a fala. Deus mudou a fala deles, a maneira com que eles se viam. E ela começou a se ver como princesa. O seu marido chamava princesa. Tudo mudou. Os vizinhos, ô princesa. E aquilo foi mudando. Aquilo foi mudando. Ela chamava com certeza o marido e ela falava, pai de nações, imagina isso. Começou a declarar pai de nações. Ô minha princesa, isso começou a mudar o ambiente. A partir disso, o interessante é que 3 meses depois, Deus, então, fez uma mudança, fez ele mudar uma mentalidade, mudar a fala. Quando eles começaram a mudar a fala, o que eles declaravam, 3 meses depois, a criança nasceu. Você percebe isso? Ele estava 99 anos, quando fez 100 anos, 3 meses depois, que tinha feito 100 anos, a criança nasceu. Olha que interessante, não nasceu com 3 meses não. É que ele estava 99, aí já engravidou nesse tempo, e depois que fez 100 anos, 3 meses depois, a criança nasceu ali. Tinha sido gerado nesse meio tempo, para dar os 9 meses. Mas é interessante que você vê que uma pessoa idosa estava ali e a mentalidade estava a mentalidade daquilo que ele vivia momentaneamente. Aquilo que ele enxergava, que ela enxergava. Deus mudou a fala, começou a mudar, fala diferente. Fala, não, eu vou conseguir. Não, Deus é quem gerou isso no meu coração. Deus é quem me chamou. Deus é quem instituiu eu pastor. Deus é quem me chamou como líder. Foi o Senhor quem liberou sobre mim essa unção. Não tem a ver comigo. Não foi eu que conquistei. Foi o Senhor quem me deu. Foi o Senhor quem me chamou. Você entende? Não foi eu não tem a ver comigo. Eu trocar de carro nesse ano não tem a ver comigo, mas é o Senhor quem resolveu me abençoar. E o Senhor tem prazer em ver os seus filhos abençoados. E aí você começa a mudar a fala. Muda a sua fala e rapidamente você vai se apropriar das bênçãos de Deus na sua vida. Então, eu quero finalizar dizendo isso. Muda a sua proclamação. Muda o que você declara. Comece a declarar que esse ano de 2021 você vai receber bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor. Comece fazendo isso. Comece
agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez em 2020, perdão. Comece agradecendo a Deus, né? E depois mude, comece a profetizar e declarando que Deus tem para você bênçãos e mais bênçãos sem medida para esse ano de 2021. Amém? E um dos sinais da sua dependência, de que você está declarando, não é Deus quem vai fazer. Agora falando da vida financeira, é Deus quem vai mover sobre a minha vida financeira. É quando você coloca a sua oferta. A sua oferta de primícia está declarando isso. Que a sua confiança está no Senhor. Não está em você. Está no Senhor. Então você está declarando, Senhor, a minha confiança vem de Ti. Eu estou descansado no Senhor. Quem vai fazer na minha vida financeira é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Fique de pé onde você está. Eu quero orar por você. Nós vamos orar agora como igreja, juntos. Nós estamos separados pela distância, mas juntos no mesmo Espírito. Feche os seus olhos onde você está. Fique de pé. Senhor Jesus, eu declaro, eu proclamo, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Eu declaro que esse ano de 2020 ainda, o Senhor irá surpreender muitos irmãos. E no ano de 2021, mais e mais surpresas agradáveis da parte do Senhor irão alcançar os meus irmãos, irão chegar no seu celular, no seu e-mail. Pessoas serão conduzidas, né, para ir até esses irmãos, para dar boas notícias, notícias agradáveis da parte de Deus, conquistadas pelo Senhor e dadas aos seus filhos. É isso que nós queremos, desfrutar da graça, do favor imerecido em 2021. Nós declaramos que esse ano será um ano de colheita, um ano de multiplicação. Como célula nós iremos multiplicar, como rede nós iremos crescer, como igreja nós iremos impactar essa cidade em nome de Jesus. Vamos alcançar os nossos alvos, os alvos que foram estabelecidos nesse final de ano. Nós vamos declarar sobre eles que o Senhor está no controle, é o Senhor quem conquista por nós em nome de Jesus. Eu profetizo um ano de bênção, de multiplicação, um ano de unção de Deus em nome de Jesus, prosperidade, saúde, paz sobre a casa de cada um dos meus irmãos, em o nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu tenho uma última coisa a fazer ainda. Eu gostaria que você agora, aí onde você está, nós vamos agora para os nossos momentos de dízimo e oferta. Eu gostaria que você, aonde você estivesse, agora não tem a ver com oferta de primícias, papel dos alvos, os agradecimentos é para o dia 31, quinta-feira agora que vai chegar. Eu espero você aqui 19h30 ou 22 horas, tá bom? Passe para o seu líder, qual horário você vai vir, tá? Passa para o seu líder, para a gente poder ter um controle de quantidade também de pessoas, tá bom? Para que a gente possa estar tudo dentro das normas aí de segurança sanitárias aí da cidade, amém? Então, fica para o dia 31 isso daqui. Mas eu gostaria que você pegasse agora o seu dízimo e a sua oferta. Não sei se você está com envelope aí, seu envelope de dízimo. Se não está, não tem problema. Pegue o seu, se for dízimo, eu vou te aconselhar você avisar o seu líder para ele anotar num papel. Se der para enrolar o dinheiro nesse papel, anotando o seu nome, o dia de hoje, né? Hoje é dia 27, e também o valor, o que é dízimo e o que é oferta. Se der para fazer isso, você faça. Se não, você pode colocar, depositar aí no gasofilaço improvisado pelo seu líder. Você pode aí colocar o seu dízimo, a sua oferta, e avisar o líder. Ó, anota aí para passar para o pastor, para ele anotar lá no caderno de anotações o quanto está indo de entrada de dízimo e de ofertas. Tá bom? Amém? Então separa aí o seu dízimo, a sua oferta, pegue aí na sua mão, pega um envelope para mim ali de dízimo. Se achar um sem nome, melhor ainda. Não vai ter sem nome, né? Dá um de oferta também. Eu vou pegar o de oferta para não expor ninguém aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tapar aqui o nome. Então, o envelope de dízimo é esse aqui de baixo, ok? Vou ficar de lado assim, ó. É esse de baixo, tá joia? E de oferta é esse daqui. Eu vou orar pelos dois, mas eu vou ficar segurando de oferta aqui nas mãos,
tá bom? Você pode colocar aí no gasofilaço improvisado a sua oferta, o seu dízimo, e nós vamos orar em nome de Jesus, amém? Segura aí um envelope na sua mão, o seu envelope de dízimo, o seu dinheiro, segura aí, levanta ele para o alto assim, eu quero declarar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre esses irmãos, sobre o dízimo, a oferta que esses irmãos estão depositando aí hoje. Eu oro para que esse dízimo e essa oferta se multiplique na vida dos meus irmãos, que eles possam receber 10 vezes mais de tudo que eles estão depositando, que o Senhor os surpreenda, Senhor, uma grande colheita, que essas sementes que estão sendo depositadas nesses gasofiláceos, ó Deus, que essas sementes possam se multiplicar e possam surpreender os meus irmãos, e que nesses dias eles venham desfrutar de multiplicação financeira sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode depositar aí no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu quero agradecer aos irmãos pela participação dos irmãos aí nas células. Se faltou alguém, dá um jeito que essa palavra chegue até essa pessoa, compartilhe com ela o link dessa palavra. Nós vamos disponibilizar o link dessa palavra no grupo da igreja, para que você possa continuar assistindo essa palavra mais de uma vez. Todas as vezes que você precisar ouvir uma palavra de fé, ouça essa palavra, enche o seu coração de fé por aquilo que Jesus conquistou por nós, e que esse ano de 2021 seja um ano repleto de bênçãos. Esse é o nosso último culto de domingo do ano de 2020. Infelizmente, ele não é do jeito que nós gostaríamos, presencialmente, mas não tem problema, o Senhor está conduzindo tudo, tudo está nas mãos de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu tenho certeza que muito mais pessoas estão recebendo essa palavra, Pode ser que aqui, pela chuva, pela distância, você não iria, mas porque é na sua célula, no lugar mais próximo da sua casa, você está indo, e eu tenho certeza que mais pessoas estão ouvindo hoje. É por isso que Deus separou dessa maneira, porque Ele tinha um propósito para alcançar o teu coração com essa palavra. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor.